as análises de solo, elas vão ficando cada vez mais detalhadas. Então, tem a química, a física e a biológica. Ela vem com duas enzimas muito importantes. E é sobre essas enzimas que eu vou conversar com o Marne Bright, que é o diretor executivo do Laboratório Exata. Marne, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde aos telespectadores aqui do Sucesso no Campo. É sempre bom estar com vocês. Bom, prazer todo nosso. Marne, quando a gente vai falar dessa parte biológica, porque vamos falar assim, as análises de solo, velha conhecida do produtor rural, mas aí fazia aquela análise química. Depois passou a ver a análise física. Vamos assim fazer um resumo rapidinho, a diferença da química para a física. Sim, a análise química nós vamos quantificar ali os elementos que são os nutrientes, né? E os elementos que vão ser identificáveis para a correção da acidez do solo. Então essa é a parte química. A parte física, nós principalmente analisamos a granulometria, separando argila, areia e silt, além de outras coisas, como compactação, outras análises. Então essas duas, principalmente essa parte de areia, silt e argila, e também a parte química, que são os nutrientes ali, são comuns, né? O produtor conhece bem, é o que ele tem realizado aí ao longo dos últimos 20 anos, aí, tem aumentado bastante esse tipo de análise. E aí, de repente, aparece essa biológica. O que é que a gente faz e como que faz isso aí? Na verdade, Fabélia, o que acontece é o seguinte, a análise biológica, os métodos de análise biológica já são existentes há um tempo já. O problema é que eles não eram colocados em rotina nos laboratórios. Havia uma dificuldade. E também a coleta da amostra do campo, que teria que ser numa época diferente do que se fazia análise química e física. Então, você teria que coletar análise química e física na entre-safra, né? Depois da teria um terceiro momento. Exatamente, teria que ter um momento que normalmente era na florada da cultura ali, e o solo úmido, e aquele solo não poderia secar, tinha que chegar para o laboratório logo para poder analisar. Agora mudou, né? A Embrapa pesquisando aí, na pessoa do Dr. Ieda e sua equipe, lá da Embrapa Cerrados, eles conseguiram desenvolver um método de análise de duas enzimas, que são a arilsulfatase, que é uma enzima do ciclo do enxofre, e a beta-glicosidase, que é do ciclo do carbono. Essas enzimas, elas indicam como que está a atividade biológica do solo, né? Os micro-organismos, os organismos do modo geral. Só que agora a diferença é que nós podemos usar a mesma coleta feita para análise química e física também para fazer a biológica. Só que tem que ser, a única diferença é que tem que ser uma profundidade de 0 a 10 centímetros. Não pode. Então tem que ser aquela bem superficial. Se você coletar uma amostra depois da cultura, por exemplo, depois da cultura da soja ou depois do milho safrinha, coletar uma amostra de 0 a 10, tem como você analisar a parte química, a parte física e a parte biológica, na mesma amostra. Nós vamos secar a amostra e analisar tudo. Facilita para o produtor e para os técnicos, né, que já coletam uma amostra só, temos condições de quantificar todas essas análises. Mas eu não posso confundir a cabeça do produtor aí, que tem um dado momento que eu tenho que fazer coletas ali de 20 a 40, isso aí são situações distintas. Como é que eu vou assim, calma, agora nós vamos fazer isso, daqui a pouco aquilo? Sim, na verdade, o que se tem de comum para a análise química e as interpretações das tabelas de interpretações, vamos supor, desenvolvidas, descalibradas, sempre se convencionou a uma amostra de 0 a 20 centímetros, de um modo geral. Ocorre que, desde que quando iniciou o plantio direto, as aplicações de insumos na área, elas começaram a ser de profundidades diferentes. Por exemplo, pega uma área de plantio direto aí, normalmente aplica-se calcário por cobertura, fosfato na cobertura, por cima. Então, o que acontece é que popularizou, e eu acho que isso veio a ser muito importante, o perfil do solo. Como que nós vamos avaliar esse perfil? Porque nós tínhamos inicialmente só uma variabilidade horizontal no plantio convencional. Porque depois se misturava aquele fertilizante com o solo, então não teria profundidade, praticamente estava homogênea ali de 20 centímetros. Só que hoje em dia nós temos ainda a variabilidade vertical. Vai adicionando insumo na superfície e embaixo vai diminuindo. Então, normalmente o produtor hoje, alguns técnicos, tem separado o perfil aí até 0 a 10, 10 a 20, ou até mesmo 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. A gente pode dizer assim, vai fatiando ali. Exatamente. E aí notou-se que nesses perfis há uma diferença muito grande por causa desse tipo de prática que se tem hoje de adicionar os insumos na cobertura. Então, isso aí, mas qual é a melhor? Aí vai depender do histórico da área, então o técnico tem que fazer uma avaliação
né? Verificar qual é o histórico da área, né? E aí realmente propor qual que é a melhor coleta. Eu não posso chegar falando que está errado esse ou aquele sem ter esse histórico em mãos. Sim, é lógico que precisa ter o histórico, porque senão as pessoas correm o risco de fazer uma determinada tipo de análise que talvez não vai ser suficiente ou não vai trazer um resultado para a tomada de decisão ali. E Marne, eu posso dizer que uma análise ou o resultado de uma está interligado à outra, porque quando eu vou fazer do aspecto físico, aí vamos imaginar lá o poder do enraizamento ali da raiz, conseguir romper alguns torrões, aquela compactação e aquela questão das enzimas, aí essa biodiversidade, aquela micro-organismos ali, que vai talvez até deixar o meu solo mais descompactado. Uma está ligada à outra? Sim, está ligado. Inclusive, o importante aí é exatamente fazer um estudo, ver o que vai ser feito na área dependendo do tipo de área. Por exemplo, uma área muito argilosa, né, faz uma análise física, uma área que tem muito argilosa, já tem tem que ser uma tomada de decisão para qual é a melhor hora, por exemplo, para fazer uma prática com a máquina, trabalhar com a máquina, porque compacta muito fácil também. Uma área, só que aí, igual você falou, tem a parte biológica do solo. As enzimas, essas duas enzimas, elas indicam justamente a atuação dos organismos no solo. Então, se elas tiverem um teor alto, vamos dizer assim, né, uns teores mais altos, que significa que a atividade biológica ali está alta. A atividade biológica estando alta, favorece a descompactação do solo, favorece a ciclagem de nutrientes principalmente, porque os nutrientes, quando estão na palha, eles precisam voltar para a fase mineral para poder a planta absorver de novo, né? E aí quem faz isso são os micro-organismos do solo. Então não adianta nada você ter lá bastante nutrientes, só que ter pouco micro-organismo para ciclar o nutriente para poder a planta absorver. Então tudo isso está interligado. E no meio disso tudo, Fabíola, tem a parte física, parte química, parte biológica. No meio disso tudo está a matéria orgânica do solo. Então, a matéria orgânica, que é um parâmetro biológico, mas é um parâmetro assim que, quando você encontra matéria orgânica baixa no solo, o problema já até ocorreu. E as enzimas, elas vão indicar antes esse problema que pode ocorrer na frente. Então, ele pode tomar uma decisão antes, o produtor. Então, a enzima é um indicador antes. Então, a matéria orgânica, quando ela vai diminuindo, o problema já está adiantado. Então, com esse resultado das enzimas, eu posso prever na minha área aquela carência que, de repente, numa situação de um estresse hídrico, esse talhão sofre mais do que aquele? Sim, claro, isso aí. Ou no estresse hídrico, ou se você está perdendo fertilidade do solo ao longo do tempo, mas não está, por enquanto, você não está percebendo isso na produção, né? Mas as enzimas podem indicar. Quando nós estamos falando dessa análise, para que culturas? Vale para grãos, para pastagem, para café, enfim? Na verdade, essa análise, o sistema Fertibio, desenvolvido pela Embrapa, que foi desenvolvido nesse momento, ele privilegia as culturas de grãos na região do Cerrado. Então, por enquanto... bem específico. Bem específico. Então, vai surgir para cana, eles estão estudando para cana, né, para café, para outras regiões do Brasil. Mas, por enquanto, o sistema Fertibio, que é interpretado, né, é uma interpretação que vem da Embrapa, são os índices de qualidade do solo, são para essas culturas de grãos na região do Cerrado. E qual é a época correta de coletar? Depois que colheu a cultura. Por exemplo, agora vai entrar na colheita da soja. Então, no momento que você colher a soja, pode entrar coletando a amostra para fazer análise química do solo, física do solo e também biológica. Então, assim, mesmo plantando o milho, não tem problema. Eu colhi a soja, é o momento de coletar essa amostra. Exatamente. Lembrando que é de 0 a 10. 0 a 10. Ou se não, não, mas eu não quero colher agora, vou colher depois do milho safrinha. Ótimo. Depois que colher o milho, na época lá de julho, agosto, aí sim faz a coleta ali. Então, é na mesma época que coleta o solo para fazer análise química e física. Aí também. Tá. E, Marne, e aí eu tenho os resultados. Isso aí, eu tenho o resultado de laboratório. Como que é a interpretação disso, o diagnóstico desse resultado? Sim, na verdade o sistema Fertibio, nós pegamos o resultado e vamos subir um programa online da Embrapa, Cerrados, para uma interpretação desse resultado no sistema Fertibio, esse é o nome que eles deram lá, Embrapa Cerrado. O resultado que volta com 3 índices. Índice se chama índice de qualidade do solo, índice de qualidade do solo biológico, o índice de qualidade do solo químico
e o índice Fertibio, que é os dois juntos. Esses índices variam de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor está a área. Quanto mais próximo de 0, pior está a área naquele sentido ali. Nós observamos que, na maioria das áreas, o índice químico está excelente, próximo de 1. Mas muitas áreas, o índice biológico, ele fica um pouco aquém. Então, significa que nós temos que dar um pouco mais atenção, né? O técnico tem que dar um pouco mais atenção, e o produtor, naquela parte biológica do solo. Como fazer isso? Né? Existem diversas técnicas que podem ser adotadas, como, por exemplo, rotação de culturas, colocar braquiária do sistema, né? Ou se não... Aquele mix de plantas, sim, aquilo mix ali, de tudo plantas, exatamente, tudo faz parte. para aumentar a biologia do solo, né? A fração biológica. Ou, de repente, numa situação meio que aguda, vamos supor, aplicar algum produto, algum micro-organismo para poder dar um start ali e já melhorar essa parte biológica. Então, é muito importante que, a hora que pegar o resultado, o técnico ou o produtor, avaliem esse resultado de uma maneira, observando também sempre o histórico da área, o que vem sendo feito naquela área, né? O resultado de análise, ele é um resultado para ajudar, e aí sim, observar e ver qual que é a melhor decisão a ser tomada para não deixar essa área se perder ao longo dos anos. Na degradação, Exatamente, seria uma perda disso aí pela degradação. Pela degradação, exatamente. Marli, e quando a gente tem aí esses índices, você falou aí que no sistema da Embrapa, Sim. Isso aí é credenciado pela Embrapa, Sim. não é, vamos falar assim, não é em qualquer laboratório. Não, a Embrapa, nessa primeira leva, vamos dizer assim, nós tivemos um treinamento, só 9 laboratórios no Brasil tiveram autorização para fazer a análise e interpretar por esses índices. Você pode fazer análise, qualquer laboratório pode fazer análise, vai ter o número bruto lá, mas os índices, apenas 9 laboratórios no início, certo? Então o laboratório exato é um desses, e nós temos aí acho que uns 3 ou 4 laboratórios no Cerrado, no Paraná e distribuído, em São Paulo tem um também, né, distribuído nas regiões do Brasil. Logicamente eles vão treinar mais laboratórios, vai ter outros laboratórios, mas no início esses 9 laboratórios. Por quê? Porque a Embrapa, ela também está com os dados que nós vamos fazendo análise e obtendo resultados desses dados, eles vão aperfeiçoando a interpretação. Né? Então, logicamente, por exemplo, tem terra arenosa que é de um jeito, terra argilosa é de outro jeito, terra de textura média é uma outra interpretação, porque cada solo, cada região, cada cultura se comporta de uma maneira diferente. Por isso é muito importante esses detalhes. Então, às vezes, o produtor pode dizer, mas eu vou coletar uma amostra aqui e vou fazer um comparativo com uma área com braquiária e uma área com grãos. Essa área com braquiária, provavelmente o índice ele não vai ser bem interpretado, porque esse índice é em relação só à área com grãos, a não ser que for uma integração lavoura-pecuária, aí sim, mas só braquiária, ou só uma pastagem, ou só uma área de cerrado, com certeza ali vai ter uma atividade biológica maior. Então ali não vai dar aquele parâmetro, né, de interpretação que seria de como a indicação está sendo agora, que é grãos e as ações que estão sendo feitas depois dos grãos. Por exemplo, plantou soja, depois você planta uma braquiária, mais na frente você vai fazer uma análise dessa, apesar de ser uma integração lavoura-pecuária, com certeza dá para interpretar. Quando você falou aí desse histórico da área, eu também preciso olhar ali o manejo do sistema e não só do cultivo. Exatamente. Assim, o que tem sido feito ao longo dos últimos anos nessa área? O que tem sido aplicado? Como que a área está sendo manejada, o solo está sendo manejado, né? Os fertilizantes, por exemplo, como é que estão sendo aplicados? Tudo isso daí, associado a essas análises, é que vão dar realmente um diagnóstico onde vai ser muito mais preciso na hora de tomar uma decisão e ver o que pode ser feito para melhorar a área. Nosso tempo já está caminhando aqui para o fim, mas nessas decisões aí, então, usar uma ferramenta como planta de cobertura pode ser uma indicação. Sim, é uma indicação importante. Né? A planta de cobertura é uma indicação importante. Então, essas mix de plantas, ou se não, qualquer tipo de planta, como braquiária, nabo forrageiro, são plantas que elas aumentam a atividade biológica do solo. E é importante que o produtor faça esse monitoramento em toda a safra. Sim, eu acho que hoje, vejam bem, na década de 90 se produzia praticamente soja com 40 sacos por hectare. A safrinha era em algum local ou outro. Hoje em dia você tem 2 safras cheias praticamente. A gente nem chama de safra e safrinha, né, na maioria das vezes.
é 2 safras onde produz bastante. Então, a ciclagem de nutrientes ali naquela área é muito grande. Então, ocorre uma adubação agora, aí você planta soja, de repente tem a safrinha. O ano que vem aquele nutriente já saiu, já foi exportado, já mudou, né? Então, o produto sendo aplicado. Então, as análises são, pelo menos uma vez por ano, é importante fazer essas análises. Tanto a análise biológica quanto a análise química. Análise física, se for teor de argila, talvez não precise ser tão frequente, mas pelo menos a química biológica é interessante. Bom, o nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer a você pela participação conosco e a gente volta a falar aí para trazer mais novidades aqui para os nossos produtores. Sim, Fabíola, eu agradeço também a oportunidade de nós podermos falar sobre esse assunto aqui. É um assunto relativamente novo, que vem assim começamos a trabalhar com ele a partir do mês de agosto para cá. Então, assim, e é importante para a gente dar conhecimento aí ao pessoal que está na produção, os técnicos, os produtores, que realmente existe mais esse tipo de análise para poder ajudar nesse sistema.